Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Aí, quando você achar, nós vamos orar. Em sequência, quando eu falar para a gente ler, vai ter um tempinho para a gente ler ele, tá? Pode deixar aberto na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Todo mundo achou? Gente, hoje é unção para crescimento espiritual. E a palavra de Deus fala a respeito de crescimento espiritual. Também fala das fases distintas desse crescimento. A minha pergunta é: em que fase você se encontra? Eu me encontro? Nós nos encontramos? Você sabe o que te aguarda depois, da próxima fase desse crescimento? Fala também dos benefícios que estão à disposição de quando crescemos espiritualmente. Como crescer espiritualmente? Hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Vamos ler? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações. Pai, que mais do que uma palavra, o Senhor venha nos dar o alimento espiritual, que venha de encontro com a nossa alma e espírito, trazendo, Senhor Jesus, o confronto, o consolo, que a Tua palavra diz, que a Tua palavra faz. Deus, ministra o coração de cada um que está aqui essa noite. Que somente o Senhor tenha espaço. Mais ninguém, mais nada. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. A Bíblia cita algumas fases, desde recém-nascido até a maturidade. E para que eu e você sigamos crescendo, porque o reino de Deus segue em crescimento, apesar de mim, apesar de você, algo que eu e você precisamos entender é que só o tempo, o Cronos, não vai resolver aquilo que eu e você precisamos. No natural, à medida que os anos passam, temos uma resposta do corpo ao crescimento, ao envelhecimento, hormônio de crescimento. Quando adolescente, criança, você alcançando a puberdade, o avanço do progresso, o amadurecimento físico, que acontece com o tempo e a nutrição que todos nós recebemos. Isso na medida natural. Só que espiritualmente falando, o tempo é necessário, mas o tempo por si só não resolve tudo. No livro de Hebreus, capítulo 5, no versículo 12, a Bíblia fala de pessoas que, em razão do tempo decorrido, já deveriam ser mestres, mas que ainda se encontravam em um estágio espiritual que precisavam ser ensinadas de novo, nos princípios fundamentais, elementares de Deus, nos oráculos de Deus. Essa é uma prova de que mesmo que você tenha todo o tempo necessário para se tornar alguém que ensine, nós ainda estamos nos primeiros passos do aprendizado, no beabá da fé. Então só o tempo não resolve tudo, embora seja necessário para o crescimento. Até hoje, na minha caminhada cristã, eu nunca vi outro caminho para que o crescimento espiritual na minha e na sua vida aconteça, sem que eu e você pratiquemos diariamente as disciplinas espirituais da oração, da leitura da palavra, da meditação na palavra, do estudo na palavra, do jejum. Cristãos temporários não são cristãos.
Quem quer tirar férias desse serviço divino, nunca entrou nele. Isso dizia já Spurgeon. Spurgeon também dizia que há pó o suficiente em cima das nossas Bíblias, que dá para escrever condenação com os dedos. Não é basta só ter uma Bíblia em casa. O que precisamos fazer então para poder crescer? Na primeira epístola aí, que nós lemos de Pedro, capítulo 2, versículo 2, fala uma parte que é: desejem de coração. O que é quando a gente fala assim? Já viu quando a gente usa a expressão, não, eu desejo isso de todo o meu coração? É como se Pedro estivesse falando, gente, de forma ardente, de forma latente no seu coração, desejem o leite espiritual puro. O texto fala de uma dieta específica, porque cada fase da nossa vida se exige uma dieta específica. Mas o que não pode faltar dessa dieta é o alimento. Qual é o alimento que você precisa? Em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus, Jesus ali sendo Deus, poderia, através da sua autoridade, expelir, no seu momento que estava em tentação, no seu momento de jejum, nos primeiros 40 dias, nos 40 dias de jejum que ele foi, guiado pelo Espírito, mas ele nos deixou qual que é o caminho correto para todo cristão repreender as dificuldades, os desafios, as tentações, as provações, através do quê? Da palavra. Mostra que o alimento necessário não só para a sobrevivência, mas para desenvolvimento. Nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Não há como pensar, imaginar vida cristã sem envolvimento com a palavra de Deus. Para que você e eu possamos dizer, minha fé não repousa no que eu sou, ou no que eu serei, ou no que eu sinto, ou no que eu sei. Minha fé repousa no que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo em mim. A palavra nos fortalece em áreas específicas. Como é que eu posso te falar isso, provar isso na palavra? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Isso foi o que Paulo ensinando seu filho na fé, Timóteo. Também nós vemos que em Romanos capítulo 10, versículo 17, que consequentemente a fé vem o quê? Pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de Cristo, de Deus. Embora a palavra alimente a fé, ela não alimenta somente esse departamento da nossa vida espiritual, ela dá alimento para o nosso espírito e alma de forma completa. É a nutrição completa. É o que eu e você precisamos para o crescimento. Então, se não houver palavra, não há crescimento. Onde não há palavra, não há ação. Pois a fé e a obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece. Aí você vai falar, da onde você está tirando isso? A palavra. Deus fala, quem é aquele que me ama? Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, que faz, que põe em ação. Estude a palavra até que a sua fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A palavra de Deus nos apresenta a salvação como um processo. Você vai ver aí no versículo que nós lemos que por meio dele cresçamos para a salvação. Ou seja, existe um processo até a gente chegar no dia de salvação, no dia do nosso Senhor Jesus. Há um começo, uma experiência única e instantânea que alguns tiveram no seu momento de singular de conversão, que você pode dizer, mas há também um alvo a ser alcançado em um dia futuro, que quando dá a volta do nosso Senhor. Mas até no dia de conversão, até esse alvo futuro, há um caminho para trilharmos. E desde o começo, passando pela porta, até chegar nesse alvo, esse é um trajeto que nós falamos de progressão, de crescimento espiritual, onde nós precisamos do crescimento da nossa fé, no crescimento do amor, no crescimento em obras. Nós precisamos entender que há um crescimento para a salvação e que esse crescimento, como diz a palavra do Senhor, ele precisa ser desejado ardentemente.
precisa partir do fundo do meu coração, do seu coração, aquele desejo que vai além. E eu quero dizer isso, traduzir isso nessas palavras aqui, de desafiar você hoje a buscar o evangelho que rasga, o evangelho que faz brotar lágrimas, que dá cortes e feridas na sua consciência, o evangelho que mata o seu eu, que mata o velho Adão, o velho homem. Você pode tentar qualquer subterfúgio, mas a melhor água ungida que você vai receber é a lágrima do arrependimento. Eu me lembro que ainda quando jovem, mais jovem, havia algumas coisas que me faziam querer crescer. E uma delas era imaginar que eu poderia tirar uma carteira de motorista, ou em um dia trabalhar de uma forma e ter meu próprio dia para fazer o que eu gostaria de fazer. Haviam boas motivações quando ainda mais novo. E havia umas bem significantes, hoje pensando e refletindo a respeito, que me fazia desejar crescer. Mas de alguma forma havia esse anseio. Eu acredito que havia na sua vida também, na sua progressão da sua carreira, do seu planejamento familiar, tudo que você desejou. Vamos ver motivos bons e motivos ruins. Havia esse desejo. Só que quando nós conseguimos mensurar o que nos aguarda depois do crescimento, imagina isso nesse crescimento em Deus. É mais fácil cooperar com Deus no que diz respeito ao desejo de crescer. Por quê? Porque Deus colocou em nós tesouros. Cristo em mim, a esperança da glória. Deus nos deu, em Romanos fala, como não nos dará, e com Cristo, todas as demais coisas. Pensa nisso, quando você pensa em todas as coisas que Deus já colocou e deu na sua vida. Então, nós sabemos da herança do Senhor que nos aguarda. Então, aqueles que buscam e desejam crescer em Deus, precisam saber disso, porque você vai ver assim também, uma parte de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que fala assim, a gente só grava a primeira parte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a parte B do versículo fala, porque quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele tem galardão, ele tem herança, ele tem propósito. Então, quando nós temos essa motivação divina de querer crescer, motivação divina de crescimento espiritual, e a maturidade é o acesso para essa herança, que sem a maturidade nós não desfrutamos, não podemos desfrutar essa extraordinária herança preparada pelo Senhor. Temos que nos despertar, desejar crescer, mas entender que há uma dinâmica de crescimento e as suas fases. E aqui o apóstolo Pedro está falando a respeito de sermos crianças recém-nascidas. A experiência do novo nascimento faz com que espiritualmente fôssemos gerados. A Bíblia nos compara estabelecendo esses paralelos de fase de crescimento natural com as fases do crescimento espiritual. A Bíblia nos compara como crianças recém-nascidas. Essas crianças estão em fase de quê? De requerer todo o cuidado. Por exemplo, uma criança, bebê, não se locomove sozinho. Precisa ser carregado. Ela não tem capacidade de produzir o seu próprio alimento. Ela só suporta um tipo de alimento específico. Por isso, ele está falando do genuíno leite espiritual. Nós precisamos entender em que fase nós estamos e qual é a dinâmica necessária para a transição de cada fase. A palavra do Senhor nos mostra aqui no capítulo 4 de Efésios, a respeito dos estágios e da separação desses ministérios. Nós vemos no capítulo 4, no versículo 11, que alguns designou apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim de preparar, olha isso, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós vemos aí no versículo 12, na sequência, que fala de aperfeiçoamento dos santos, ou seja, preparo dos santos. Há um preparo.
Todos os santos, os que se converteram, que foram alcançados por Jesus Cristo, precisam de aperfeiçoamento, de preparo, de crescimento. Então ele diz, qual que é o fim? A fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Embora ele use a palavra edificado, está linkada à construção civil, ela fala também de que é algo que cresce, que emerge, que sai do chão, como um prédio que vai se desenvolvendo e ganhando esse corpo, essa expressão. Não é assim? Primeiro cava, faz fundação, toda essa situação para poder se tornar algo belo, bonito, habitável. E já no verso 13, a sequência, fala que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa parte aqui, quando fala atingindo a medida da plenitude de Cristo, é como se nós estivéssemos atingindo a varonilidade. Ser varão, ser homem, ser adulto, se é assim que podemos dizer. Alcançando essa estatura, essa medida, essa plenitude de Cristo. Em termos espirituais, o limite do nosso crescimento, a fase maior que podemos alcançar, é quando nos conformamos. Esse conformamos não é um conformismo, é de amoldarmos, sermos amoldados com a estatura de Cristo, reproduzindo, a partir de então, essa imagem perfeita, verdadeira de Cristo. Sermos a imagem e semelhança como nós somos criados para ser. Replicando isso no nosso dia a dia. Até sermos homem, como dizia no ditado mais novo, dos antigos, né? O homem feito, não é assim que a gente fala? Até ser homem feito. Só que hoje temos não só homens feitos, a gente tem homens fakes. Homem fake e homem frágil. Não aguenta um vento. Não é o varão perfeito, a varonilidade. Numa era de máscaras e aparências, escondemos os piores pecados. Ou seja, na nossa santidade há pecado, ela não é íntegra. Dando sequência, no versículo 14, nós vamos ver que que é o que fala 14 e 15, fala assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A Bíblia fala de um crescimento. O que precisamos falando, espiritualmente falando, crescer em tudo. E o que é esse crescimento? Vamos lá, falamos de recém-nascido. E agora falando de crianças, para nós não deixarmos de ser como crianças, levados. Ou seja, nós somos comparados a meninos recém-nascidos e a crianças recém-nascidas, logo depois da conversão como recém-nascido. Agora, aqui, nesse texto em específico, o original criança é népios, que significa, fala de infante, de uma criancinha, ou seja, já um pouco maior, já não mais recém-nascido, já falando as primeiras palavras, já andando, já conversando alguma coisa. Ele diz que não podemos ser meninos para sempre. Nós não podemos permanecer nessa fase de imaturidade para sempre. Por quê? Por que não podemos? Porque nessa fase nós estamos suscetíveis ao todo o engano. Ele fala aqui de artimanha, de homens que com astúcia querem induzir eu e você ao erro. Quando você olha para uma criança, e ela precisa obviamente ser protegida, porque ela não tem a capacidade de se defender, e pode ser enganada facilmente. Por isso que, traduzindo dos nossos dias, a nossa infância, é alguma coisa uma expressão assim, alguém já ouviu? Não fale com estranhos. Quem ouviu isso da mãe? Quem ouviu isso do pai? Quem já ouviu isso do senso comum? Pois é. Qual é a preocupação de um pai em falar isso para um filho?
É porque um adulto pode chegar com uma conversa, com um presente, e facilmente enganar uma criança. A pergunta é, será que muitos de nós não temos sido justamente enganados e induzidos ao erro, porque nos falta maturidade em Jesus? Nos falta maturidade na palavra de Deus? O texto nos mostra que sim. Alguém que é só uma criança pode ser levado por qualquer vento de doutrina, suscetível a qualquer erro, ingenuidade, falta de conhecimento. A palavra, ela nos ensina a sermos prudentes, como a serpente, e simples como a pomba. Discernimento, essa limiar aqui, ser prudente como a serpente e simples como a pomba, a chave desse discernimento é o nosso nível com Deus. Quanto maior o nível, mais prudente como a serpente e simples como a pomba você se torna. Porque é a imagem de Jesus, é quem Jesus era, é quem ele foi como ser humano e é quem ele é como Deus. Não é aquela neurose, que a partir de agora você vai começar a olhar todo mundo pelos ombros, assim, ó, desconfiado de tudo. Não, isso é medo, isso é pavor, isso não é confiança no dia, no futuro em Cristo Jesus, que Deus já nos preparou todas as coisas. Mas ele fala de uma outra fase, essa fase, como eu disse há pouco tempo, de varonilidade, de varão perfeito, de maturidade, de homem feito, de adulto, se é assim que podemos dizer. E quando reconhecemos essas fases, reconhecemos que cada uma delas tem suas próprias características. A gente pode citar isso no ensino de Pedro, que fala de recém-nascido. Além de Paulo, como diz agora, criança e adulto, também podemos ver o que o apóstolo João diz. Nós vamos ver lá em 1 João, que fala assim, 1 João 2, versículo 12 e 13. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Ele está falando aqui o retrato de uma casa, correto? Tem filhinhos, e a palavra traduzida aqui para filhinhos é tekinion, no grego, que fala de criancinha, de filho pequeno, alguém que não tem maturidade. Ele diz, eu lhes escrevo, porque os seus pecados, graças ao nome de Jesus, estão perdoados. Das crianças da casa, há um novo convertido, começando do novo, do zero. É quando descobrimos o Pai, é quando descobrimos a paternidade de Deus. É o que o filhinho tem, é o que ele sabe, é que todos os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Esse é o conhecimento que o novo convertido tem. Esse é um nível de conhecimento que ele tem, a profundidade. Já para os pais, ele diz, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, está mostrando caminhada, está mostrando tempo, está mostrando o deslinde do tempo. Aqui é um ambiente, então, de vida cristã. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quem que é o desde o princípio? O Criador, o sustentador de todas as coisas. E ele o chama de pais. Ele introduz aqui uma outra categoria também, que já não é o recém-nascido e já não é a criança. Embora já andando, falando, não alcançou a maturidade. Ele fala agora dos jovens. Quem são os jovens? São quem não tem toda a maturidade, experiência de alguém mais velho, mas tem a força bruta. Potência sem controle não é nada. Toda vez que eu vejo algo separado nesse sentido, nessa fala de potência sem controle não é nada, me faz lembrar a propaganda da Pirelli. Mostrando de potência, um pneu bom, o que pode acontecer com você? Já viu isso? Alguém vai lembrar? Se alguém buscar na mente aí, vai lembrar. Ou seja, os jovens, eles devem submeter aos mais velhos, maturidade, pensamento em família.
aos marcos estabelecidos, como diz a palavra lá em Provérbios, ouvindo os conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria. Existe um poder de produtividade extraordinário na vida dos jovens. O que precisa fazer é ser canalizado, ser instruído no que é correto. Só que para isso acontecer, precisamos de vitamina B, o que? Bíblia, B de Bíblia. Os jovens no cristianismo precisam de Bíblia. Não há lugar de conhecimento sem palavra de Deus. A Bíblia fala que aquele que ama a Deus, como eu disse agora há pouco, é quem cumpre e guarda os mandamentos. Há uma diferença entre o modo de pensar na quantidade de filhos hoje do que antigamente, não é assim? Hoje em dia nós já não pensamos da mesma forma. Mas na antiguidade, as pessoas geravam mais filhos para que tivessem o quê? Mais força de trabalho em casa, mais força bruta. Para garantir o quê? O sustento de toda a família, a engrenagem funcionando. Hoje nós pensamos numa mentalidade inversa, de não que podemos ter muito mais filhos, por quê? Porque custa muito, é mais caro. Mas essa mentalidade de cooperação, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda essa relação, essa correlação. Essa mentalidade de cooperação que existia nas famílias antigamente, de que os filhos, olha só, quem aqui vem de uma família de 8, 5, 10 irmãos, fala assim, eu ajudei a cuidar do meu irmão, ou então eu fui cuidado pelo irmão mais velho. Por quê? Porque essa mentalidade de cooperação é de que os filhos vão ajudar a cuidar dos outros filhos. Os filhos mais velhos cuidam dos filhos mais novos. Isso retrata os estágios que nós devemos viver na nossa vida espiritual. Pois quem já saiu do estágio de recém-nascido, deixou de ser criança, embora agora está nessa fase de força de trabalho, onde ajuda a família, onde ajuda a cuidar dos mais novos, onde ajuda a proteger o projeto familiar, para que a família funcione, nada mais é do que, sabe o quê? A grande comissão que nós recebemos de Jesus, de ir por todo o mundo, fazer discípulos e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Ou seja, os mais velhos cuidando dos mais novos, os recém, desde bebê, desde criancinha, e assim vai. Então, cada dele surgindo com características específicas. A nossa fase de juventude é uma fase de vitória. Não é uma fase de dependência, é uma fase que já existe uma interdependência. Você circula ali nessa interdependência com o resto da família. E vão surgindo uma fase de vitória. Assim como você vê uma criança se tornar tagarela, a idade dos porquês. Nós percebemos espiritualmente onde alguém pode estar na quantidade de pergunta e pela importância do que fala. Você pode, inclusive, analisar a sua caminhada cristã, ou a posição que você está agora. Assim como a gente olha para um adolescente, e principalmente quando eu, falando de mim, estava na adolescência, e meu pai dizia, e eu, obviamente, na mente pensava assim, discordava, mas hoje, olhando com os olhos de maturidade, eu vejo isso. A adolescência é uma fase em que a gente acha que virou adulto, que a gente sabe tudo, quer medir forças com os pais, que quer falar de igual para igual, tem dificuldade com respeito e maturidade. E alguns de nós estamos nessa adolescência espiritual. Não sabemos ouvir a voz de Deus, achamos que sabemos tudo, que descobrimos todas as coisas. Por isso, a Bíblia vem e mostra todos esses estágios para mim e para você. Por quê? Para que nós venhamos a fazer esse paralelo. A Bíblia nos remete a essa comparação. Ela quer que eu e você pensemos do estágio de recém-nascido, do estágio de criança, onde tem um pouco mais de autonomia, depois alcançar a juventude, para até que finalmente entrar na fase em que nos tornamos pais, uma fase de maturidade.
quando não somos apenas filhinhos, que temos que ser apenas cuidado, mas agora ajudamos a cuidar do outro através do discipulado, através do exemplo de Cristo, através da instrução sábia, não deixando isso apenas para pastor. Você é chamado para isso. Hoje a unção de crescimento espiritual é para que você se posicione em Cristo Jesus, onde você foi chamado para estar, como esteio, pilar em uma sociedade, pilar na sua casa, pilar onde você trabalha. E cada um de nós temos esses estágios e as suas marcas e características. E Deus não apenas estabeleceu esse paralelo na palavra, nas escrituras, para que a gente simplesmente existe, beleza, tranquilo, somente para conhecimento. Não, mas para que eu e você pudéssemos localizar em relação ao estágio em que nós nos encontramos. E eu quero finalizar aqui com a carta de Paulo aos Coríntios, como diz assim: irmãos, não pude lhes falar, isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Essa definição aqui é importante, como a crianças em Cristo. Ele fez a leitura. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Gente, como pai, a gente consegue ver os estágios de ciúme, não é assim? Dos filhos, um com o outro. Então eu e você, como pai, podemos o quê? Controlar isso e instruir da melhor forma possível. Da mesma forma na igreja. É muito mais fácil, né? Chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Aí é onde a gente vê os verdadeiros cristãos de verdade, né? Que fazem jus. Aqui, Paulo está mostrando que o estágio da infância é um estágio de carnalidade. Um crente que vive segundo a carne. Mas o estágio de maturidade é quando espiritualmente crescemos. E agora nos movemos, não porque sentimos, mas pelos princípios espirituais e na vida de Deus. Existem princípios estabelecidos por Deus, com o qual eu e você temos que viver. Agora nós podemos escolher, todos os dias, o que nós queremos. Quais princípios direcionam a minha vida, norteiam o meu dia a dia, as minhas decisões, as minhas escolhas. Precisamos alcançar esse estágio, sair da carnalidade, sair da infância, entrar na maturidade, sem isso, não tem como alcançar a plenitude da estatura em Deus. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14, fala: quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, olha só, grava essa parte, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Há algumas coisas que precisamos entender. Primeiro, a necessidade de alimento. Todos nós precisamos. Segundo, é que cada fase tem a sua dieta. Também precisamos entender que uma criança não se desenvolve somente baseado no fato de receber alimento. É necessário o quê? Exercício, movimento. A vida é movimento. No versículo fala daqueles que têm as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Há um exercício de discernimento de bem e mal. Há um exercício nisso, de escolhas. Só por exemplo, um parênteses aqui, quando ele fala isso, Paulo, ele está já advertindo os cristãos da época ao culto ao corpo que já acontecia no mundo grego e romano, sabia? Não é novo isso, o culto ao corpo. Aí ele fala: a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e de vida futura. Falando o quê? Da ressurreição, da vida em Cristo Jesus, nos céus.
Aí você pergunta, mas beleza, como é que é o exercício da piedade? Qual que é o exercício da piedade? Vamos lá? Quando a Bíblia diz para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, exercitando a piedade é quando uma pessoa te apronta uma. E você tem que fazer o quê? Perdoar. Exercício da piedade. Quando alguém te fere numa face, o que a Bíblia nos orienta? Se alguém te toma a capa, o que a Bíblia nos orienta? Dá também a túnica. E qual que é a outra? Quanto que temos que andar? Andar o quê? A segunda milha. A Bíblia já deixou muito claro o exercício da piedade. Testemunhado de Jesus dia após dia, na sua caminhada, no seu trabalho, onde você vive a maior parte do seu tempo. Exercício. Jejuar, exercício. Devocional, exercício. Oração em casa, separado, no carro, dirigindo, fazendo qualquer outra atividade, exercício. A sua oração em línguas, exercício. Paulo nos orienta lá em Filipenses 3, 13 e 14, fala: irmãos, não penso eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente acha que em algum momento a gente alcançou a maturidade perfeita. Quando eu me casei, eu achava que era maduro. Lê do engano, meu irmão. Se não fosse a misericórdia de Deus e todos os dias a sabedoria para entender que eu dependo dele continuamente, Paulo disse que nunca parou de crescer. Essa foi a orientação dele. Não só as suas palavras, mas o seu exemplo, o seu modo de vida, a nossa capacidade de desenvolver um vínculo muito maior com a palavra de Deus é uma necessidade. Por quê? Você vê isso em Tiago. Tiago fala: quem não é praticante da palavra é o quê? É semelhante àquele que se olha no espelho, vê a si mesmo, mas depois se esquece. O vínculo criado com a palavra não é criado somente quando ouvimos, mas quando exercitamos a palavra, quando vivemos a palavra, exercitamos a vida cristã. Nós somos chamados para o crescimento completo, meu irmão. Não é só ouvir a palavra, não é só ler, ter esse alimento, mas é exercitá-lo, é todos os dias, passando, é virando a face, é entregando a capa junto com a túnica, é andando a segunda milha, é perdoando, é orando, é jejuando. Esse é o exercício combinado com o alimento que nos fará crescer. Não basta apenas pensar em frequentar os cultos, ou acompanhar aquilo que é ensinado através da internet, ou me ouvir, ou ouvir outros. Você e eu podemos ir também direto à fonte, que é o Criador, se alimentar. Nós temos esse livre acesso. Não desperdice isso enquanto há tempo. Tenha um alimento e exercite-se na piedade. Há uma herança para nós a ser acessada, que necessita de maturidade. E isso só é gerado através da intimidade com Cristo. Então se submeta ao processo. Minha vontade hoje é te despertar, para que você busque o crescimento. Porque a palavra diz em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia, ou seja, até a varonilidade, até a plenitude. Mas o caminho dos ímpios é como as densas trevas, nem sequer sabe o que tropeçam. Então, quando você sair dessa porta hoje, que você fale: Senhor, o que o Senhor começou em mim, não termina, mas continue, que eu não seja um empecilho para isso. Senhor, continue trabalhando em mim, que eu reconheça em qual fase eu estou, em nome de Jesus. Se você não sabe, deixa eu te falar, a Bíblia também nos deixa claro que Deus é quem sonda os corações. Ele pode te sondar agora e falar ao seu coração, ao seu ouvido: meu filho, você está nessa fase, e eu quero isso para você. O desejo de crescimento. Deus Ele está aqui, parado, apenas te esperando o seu movimento. Mas não tem como
Não tem como Deus apenas falar assim, beleza, quem distancia você de mim é você, através das suas ações, do seu pecado. Eu quero. Eis que estou à porta e... Pois é. Você vai atender? Que você venha viver a inteireza do que Deus tem para você. Não na periferia do que Ele tem, mas na inteireza, comendo pão para os filhos. Deus te abençoe.